This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Como uma cultura pode se desenvolver e em seguida ser superada? Como que a cultura pop pode nos ajudar a conhecer realidades históricas que estão distantes de nós? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Batalha de Hastings, um conflito essencial para a formação da Inglaterra e um dos principais pontos de virada da Idade Média. O meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês por que alguns contextos da história são tão emblemáticos. E para fazer isso, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui hoje é compreender bem o que nós vamos estudar. A Batalha de Hastings aconteceu em 1066 e está inserida em um contexto de formação das monarquias nacionais, principalmente a da Inglaterra. Só que Inglaterra é o nome atual desse território tão conhecido. Além de ter outros nomes, essa região foi habitada por vários povos diferentes ao longo de sua história. E a origem dessa ocupação está em um período de crescimento do Império Romano, que no ano 43 d.C. conseguiu estabelecer algumas bases no sul da Ilha da Britânia, como era chamada na época. Essa conquista não foi feita sem resistência ou batalhas, mas fato é que os romanos conseguiram dominar aquele território e integrá-lo à sua cultura e política. Uma das principais vantagens de pertencer a Roma era receber as vantagens como o desenvolvimento de infraestruturas, estradas e algumas obras para a região. Costumamos falar que, dependendo do caso, era uma situação em que as duas partes saíam ganhando. É claro que esse tipo de relação de subordinação a Roma só se sustenta enquanto o grande império se mantém poderoso. No instante em que essa força política dominadora começa a apresentar sinais de fraqueza, os povos subordinados, ou até mesmo os inimigos, veem esse momento de instabilidade como uma oportunidade de crescimento. É por esse motivo que, quando estudamos o fim do Império Romano, percebemos que houve um crescimento dos povos bárbaros, como os romanos chamavam, e essa galera passou a migrar muito mais para dentro das fronteiras romanas. Uma outra nomenclatura que usamos para muitos desses povos é o termo germânicos, e vemos nitidamente que a partir do ano 400 d.C., o fluxo migratório para diversas partes da Europa aumentou consideravelmente. Existe até um conceito para isso que se chama Era das Migrações. Alguns desses povos que chegaram na Ilha da Britânia eram os anglos, os suevos, jutos, saxões e outros. Beleza, mas eles vinham de onde? Nós não temos tantos registros quanto gostaríamos, mas boa parte dos povos que migraram para as Ilhas Britânicas vieram da Península de Anglia, local onde hoje fica a Dinamarca e a Alemanha. A Península de Anglia possivelmente foi o local que deu nome aos anglos, um dos povos que migraram para a Britânia, e vão se tornar a base cultural daquele território. E eu estou usando a palavra possivelmente porque existem outras teorias a respeito do nome desse povo tão importante para a formação do Reino da Inglaterra séculos mais tarde. Uma outra hipótese é que o nome anglo tenha relação com o anzol, que era utilizado para a pesca. Nessa perspectiva, os anglos seriam o povo pescador, ou algo nesse sentido.
Como eu disse, não podemos bater o martelo nessa questão, mas o que nós sabemos é que foram esses povos germânicos que migraram para a Britânia, chegando pelo norte da ilha e descendo até o sul. Nós só vamos começar a ter alguns registros sobre eles a partir do contato dos romanos no período próximo à queda, porque a região que eles ficavam, onde hoje é a Dinamarca e a Alemanha, era um local que não trazia vantagens econômicas para os romanos, e por esse motivo nós não temos muitos registros. Uma outra galera bem importante que vai migrar para a ilha da Bretanha são os saxões. Os saxões vão fugir da invasão dos hunos, que estavam conquistando toda a região da Eurásia nesse período, e por volta do ano 400 d.C. Além dos inimigos, os saxões também vão ter que lidar com alguns desastres climáticos, que irão forçá-los a abandonar as suas terras. E sim, os anglos e os saxões são dois povos diferentes. Atualmente, nós estamos acostumados a usar o termo anglo-saxão para se referir a uma unidade cultural específica vinda da Inglaterra. Mas o que eu estou mostrando nesse episódio é como que isso se formou. E num primeiro momento, esses dois povos eram distintos e iriam disputar influência e protagonismo na região. Mas existe ainda um terceiro povo que vai receber bastante destaque nesse episódio, os normandos. Os normandos também eram um povo germânico que tinham se estabelecido no norte da França, e as camadas mais nobres desse povo descendiam em grande parte de vikings da Escandinávia. Até por esse motivo, muitos acreditam que o termo normando signifique homens do norte. Os normandos vão ganhar mais destaque a partir do ano 911, quando o rei da França, Carlos o Simples, permite que um líder normando chamado Rollo se estabeleça no norte da França com a contrapartida de ser um vassalo do rei francês. O acordo foi firmado e o Ducado da Normandia passou a existir. Mesmo estando debaixo da administração da coroa francesa, os normandos conseguiram realizar uma série de trocas culturais com os seus senhores, resultando até na criação de novos dialetos e tradições a partir da união do nórdico com o francês. No campo religioso, os normandos abandonaram práticas religiosas consideradas pagãs e se converteram ao cristianismo. Um outro elemento muito importante é que os normandos tinham uma certa autonomia política interna e, por isso, criaram as suas próprias formas de se organizar e até estabeleceram uma monarquia própria. E vai ser a partir dessa Casa Real Normanda que a história de um povo de origem viking vai se entrelaçar com a história da Inglaterra. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. This episode is brought to you by Hyundai. Whether you're running errands with the kids or heading on a weekend escape, the new 2025 Hyundai Tucson Hybrid is packed with class-leading advanced safety features like blind spot view monitor, forward collision avoidance assist, and wireless phone charging, so you can stay focused on what really matters. Learn more about the new Tucson Hybrid at HyundaiUSA.com. Até certo ponto, os anglo-saxões e os normandos não tinham muito contato político. Cada povo estava tentando se desenvolver e formar a sua unidade política a partir dos seus territórios. A história desses três povos, os anglos, os saxões e os normandos, começará a se unir de fato quando o rei da Inglaterra, Etelredo II, se casou, em 1002, com Emma, a irmã de Ricardo II da Normandia. Para os normandos, essa foi uma ascensão espetacular, uma vez que agora teriam chance de representar uma casa real de fato, caso tudo seguisse conforme planejado. Etelredo II e Emma tiveram um filho que se chamou Eduardo, que cresceu com os títulos tanto da Normandia quanto da Inglaterra. O rei Etelredo II enfrentou uma grave crise política
e precisou se refugiar na Normandia, porque foi deposto do trono por um adversário de origem viking. Etelredo voltou ao trono e, quando Eduardo completou 39 anos de idade, ele assumiu o trono inglês. Olha que interessante, depois de muitos anos de formação da cultura anglo-saxã e também da cultura normanda, temos na figura de Eduardo um governante que unificou todas essas três tradições sobre a sua coroa. Dentre todas essas tradições, o governo de Eduardo foi visto pela elite normanda como uma grande oportunidade de dominar não só a política da Britânia, como também o seu território. Tradicionalmente, o rei Eduardo é conhecido como o Confessor, porque teve como principal característica uma valorização ainda maior do cristianismo, fato que anos mais tarde fez dele um santo católico. Porém, basicamente, essa foi a sua principal contribuição relativamente positiva para aqueles que enxergam em Eduardo um bom legado. Existe essa noção porque politicamente ele foi um rei que enfraqueceu consideravelmente o poder real, dando abertura para que diversos nobres ganhassem muito poder político. Mesmo assim, o seu maior erro foi não ter conseguido deixar um herdeiro ao trono inglês. Essa questão se tornou de fato uma crise no dia 5 de janeiro do ano 1066, quando o rei Eduardo veio a falecer. A ausência de um herdeiro deu início a uma disputa entre os nobres pelo trono. Geralmente, quando algo nesse sentido acontece, existe uma batalha direta entre os candidatos e o vencedor fica com o trono. No caso inglês, não foi isso que aconteceu, pelo menos não de forma direta. Um conselho de nobres chamado Witena-Gemot foi convocado para que se escolhesse o novo rei. Quem recebeu bastante destaque foi o nobre chamado Haroldo Godwinson, que era conde de Wessex. Ele era um dos nobres mais ricos da Inglaterra, e durante o reinado de Eduardo, ele tinha sido um dos que mais ganhou poder e influência política. Usando todas as suas ferramentas políticas, Haroldo foi escolhido como rei da Inglaterra. Porém, desde o dia 1, ele não teve vida fácil. Dois nobres vizinhos desafiaram a decisão do conselho, porque afirmaram que também tinham legitimidade para disputar o trono inglês. O primeiro a questionar a decisão foi Haroldo II, o rei da Noruega. E logo em seguida, quem aproveitou a oportunidade foi o Duque Guilherme da Normandia. Ambos usaram como argumentos parcerias e alianças anteriores para estarem aptos a participar da eleição de um novo rei. Mesmo que o nome desses dois novos desafiantes seja importante, o nosso foco aqui ficará sobre a figura de Guilherme da Normandia. Inclusive, quem analisou o seu protesto de sucessão ao trono foi a professora Isabella Albuquerque, ao dizer que, abre aspas, ainda sobre a reivindicação de Guilherme ao trono, isso foi feito porque ele se considerava parente do rei Eduardo por parte da sua tia-avó, Emma. Somando-se a isso, aludiu-se ao fato de que o seu avô, Ricardo II, dera abrigo à sua irmã e ao seu marido durante o seu exílio. Entretanto, o grau de parentesco de Guilherme com Eduardo era por meio da mãe do antigo rei, e não pela linhagem masculina, o que não o tornava, portanto, de acordo com a tradição anglo-saxã, candidato ao trono. Somando-se a isso, não há qualquer evidência em fontes inglesas de que uma promessa feita pelo rei ainda vivo garantiria a sucessão do trono. Fecha aspas. Independentemente da justificativa de Guilherme da Normandia e de Haroldo II da Noruega ter lastro ou não, fato é que os dois desafiaram o novo rei inglês, e quando algo assim acontece, o caminho é o campo de batalha. O primeiro a se colocar em combate contra o rei Haroldo da Inglaterra foi o monarca norueguês, na batalha de Stamford Bridge. Era Haroldo contra Haroldo II. A forma de se fazer guerra era bem diferente da atual, e isso quer dizer que o rei da Inglaterra não tinha ao seu dispor um exército nacional, apostos para obedecer às suas ordens assim que os inimigos o desafiassem. Na verdade, o exército naquele período era formado por agrupamentos de fyrd, compostos por homens que possuíam a sua própria terra e eram equipados por sua comunidade para atender os chamados do rei. O rei norueguês Haroldo II atacou a parte norte da Inglaterra, fazendo com que o rei Haroldo, o inglês, tivesse que se deslocar para lá.
A ideia inicial era que o rei da Noruega e Guilherme da Normandia atacassem juntos. Uma frota norueguesa até aguardou por um tempo a chegada dos homens de Guilherme. Mas como eles não chegaram, a coroa norueguesa atacou sozinha, porque os seus camponeses precisavam voltar para casa a tempo de aproveitar a época de colheita. Os invasores tentaram entrar em solo britânico com pouco mais de 300 navios no dia 25 de setembro do ano 1066, mas foram duramente reprimidos e, de quebra, o rei norueguês Haroldo II ainda foi morto. Essa vitória fortaleceu o rei Haroldo da Inglaterra, mas essa postura de superioridade estava com os dias contados, porque Guilherme da Normandia iria desafiar a coroa da Inglaterra na Batalha de Hastings. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como foi essa guerra de Guilherme contra Haroldo e qual foi o desfecho dessa batalha. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre lutas, virada política, legado, família e campo de batalha. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Audible. A Audible é um serviço de audiolivros da Amazon. E é aquilo, se você gosta de podcast, você provavelmente vai gostar de audiobook. É a melhor opção para quem quer transformar os seus dias, enriquecendo seus trajetos, otimizando o seu tempo e, claro, ajudando a relaxar também. Mas o motivo mesmo para a Audible me convidar para fazer esse episódio é por conta dos 70 anos de Senhor dos Anéis. E esse episódio tá saindo no dia 25 de março porque essa data é o Dia Mundial de Ler Tolkien. É o Tolkien Day. E eu tô falando da Batalha de Hastings porque o Tolkien era um cara apaixonado por história. E a Batalha de Hastings era um evento que ele sempre lamentou profundamente a vida toda, porque rolou a aniquilação da cultura anglo-saxã pelos conquistadores normandos. Esse fato histórico vai inspirar muito o Tolkien para criar sua mitologia. Então, de certa forma, se não rolasse a Batalha de Hastings, talvez não rolasse Senhor dos Anéis. Olha que perigo! Eu ainda vou falar de mais eventos históricos que influenciaram a vida do Tolkien. Então entra aí na página da Audible sobre os 70 anos de Senhor dos Anéis, porque esses episódios também vão estar lá, bonitinho, tudo organizado. Então é isso, gente. Clica aí no link na descrição do episódio para você acessar essa página. E obrigado, Audible, por patrocinar o História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Se algum historiador antigo tivesse descrito a linha de batalha de Haroldo, ele teria dito que os rios secavam em sua passagem e as árvores das florestas caíam ante seu avanço. Enormes forças de homens ingleses juntaram-se de todas as partes da terra, alguns por sua devoção a Haroldo, todos pelo amor de sua terra natal, a qual estavam determinados a defender desses invasores estrangeiros, apesar de erroneamente. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por um cronista que registrou as memórias de Guilherme da Normandia a respeito das batalhas que aconteceram em Hastings. Para analisarmos a Batalha de Hastings, temos que olhar para algumas questões mais técnicas. A primeira delas é a respeito das fontes disponíveis sobre essa batalha. Mesmo ela sendo central para a história da Inglaterra e da Idade Média Ocidental, os vestígios disponíveis são relativamente escassos. Quem fez um trabalho brilhante de síntese e de análise desse conflito e até as suas consequências foram os historiadores Lúcio Carlos Ferrarese e Jaime Estevão dos Reis, que analisaram duas fontes principais contemporâneas à Batalha de Hastings. A primeira é a Tapeçaria de Bayeux, que se trata de um bordado encomendado por um nobre desconhecido ainda no século XI. Esse tapete é importante porque marca uma questão simbólica e de memória a respeito desse conflito. A segunda fonte é a Crônica de Guilherme de Poitiers, conhecida também como História de Guilherme, Duque dos Normandos e Rei dos Anglo-Saxões. Esse texto foi escrito por um funcionário de Guilherme, com o objetivo de exaltar a sua carreira diplomática e militar.
Podemos perceber que ambas as fontes são bem parciais a respeito do evento principal, que é a batalha. Mesmo assim, isso não nos impede de conhecer e estudar essa ação militar que mudou a história da Inglaterra. Bom, a Batalha de Hastings começa com um movimento militar que Guilherme da Normandia fez ao sair da Europa continental, cruzar o Canal da Mancha e ir em direção ao sul da Inglaterra. Essa travessia no mar foi bem arriscada, porque Guilherme estava carregado apenas com os suprimentos para uma viagem de ida. O encontro das tropas de Guilherme da Normandia contra o rei anglo-saxão aconteceu no dia 14 de outubro de 1066, em um domingo de outono. O local para a batalha foi a cidade de Hastings, que ficava a 95 quilômetros ao sul de Londres, em um campo aberto de uma região de colinas cercadas por florestas. De início, uma tentativa diplomática de alcançar a paz chegou a ser proposta por parte do rei inglês, que já havia se desgastado suficientemente na batalha anterior. A proposta não foi aceita. E com o início do conflito, ambos os exércitos tentaram obter vantagens táticas através do terreno, do número de homens, da capacidade e do posicionamento de suas tropas no campo de batalha. O primeiro desses movimentos táticos bem-sucedidos foi o de Guilherme, que forçou Haroldo a um confronto em campo aberto, onde pôde usar a sua cavalaria com toda a sua força. Ao trazer o rei Haroldo para um conflito nesse estilo, Guilherme evitou ficar na defensiva. Apesar dessa desvantagem inicial, o rei Haroldo conseguiu ocupar o topo de uma colina com as suas tropas, o que obrigou os invasores normandos a subirem e descer morros em suas movimentações de combate. Além disso, o rei anglo-saxão ordenou às suas tropas que fortificassem as suas posições através do uso de uma tática chamada parede de escudo, para aumentar as defesas inglesas. Por conta da geografia de Hastings, era impossível para Guilherme contornar as tropas de Haroldo, obrigando que o combate fosse frontal. Na linha de frente dos defensores se encontravam os soldados que estavam mais bem armados, os chamados Stegni, e nas fileiras mais atrás se encontrava a infantaria leve dos Firde, que eu acabei de comentar mais cedo. Olha o que a crônica de Guilherme de Poitiers falou sobre isso, abre aspas. Eles, os anglo-saxões, arremessaram seus azagais e projéteis de todos os tipos. Eles deram golpes selvagens com seus machados e com pedras presas em cabos de madeira. Fecha aspas. De acordo com os professores Lúcio e Jaime, esse texto mostra que o posicionamento das tropas da parte de Guilherme usou táticas empregadas influenciadas pelo seu conhecimento das batalhas no continente europeu. Ou seja, estamos falando sobre um exército mais experiente. Os professores explicam que Guilherme da Normandia organizou seu exército da seguinte forma, abre aspas. Na primeira fileira, Guilherme colocou a sua infantaria, armada com arcos e flechas. Na segunda fileira, ele colocou mais infantaria, melhor armada e vestindo armaduras. Atrás deles vieram os esquadrões de cavalaria, com Guilherme em seu meio, cercado pela elite de seus cavaleiros, de forma que ele poderia mandar as suas ordens em todas as direções, por sinais de mãos ou por gritos. Fecha aspas. Com todas as táticas colocadas em prática e os soldados posicionados, a batalha se iniciou aproximadamente às 9 horas da manhã, com um ataque de flechas normandas contra a infantaria anglo-saxônica. Por conta da parede de escudos e das suas armaduras, o exército de Haroldo praticamente não sofreu baixas com esse golpe. Em seguida, a infantaria de Guilherme da Normandia recebeu ordens para avançar para o combate corpo a corpo. Fazer isso era muito difícil por conta do terreno inclinado, algo que poderia ser usado pelas tropas de Haroldo. Mesmo com a infantaria normanda avançando, as defesas inglesas conseguiram se segurar. Buscando um outro ponto de ataque, Guilherme enviou a sua cavalaria para o combate, para auxiliar os soldados a pé. Sem encontrar praticamente nenhuma brecha para explorar, os cavaleiros tiveram que combater os seus inimigos ingleses da forma que eles estavam planejando, frente a frente, sem possibilidades de contornar pela lateral e ainda enfrentando uma subida da colina. Nesse ponto, a fonte analisada, a Crônica de Guilherme, retrata o embate como um evento sem solução, que iria durar muitas horas e, consequentemente, resultar em uma violência ainda maior.
O conflito mudou completamente quando um boato de que Guilherme da Normandia havia sido morto se espalhou pela sua tropa. Os cavaleiros mercenários normandos começaram a fugir, e em seguida foi a vez da infantaria normanda, apresentando sinais de terror e medo. Praticamente toda a linha de batalha do Duque Guilherme se retirou do conflito. De acordo com especialistas em história militar, essa era uma prática muito comum desde a antiguidade. Se o líder era morto, os soldados fugiam e abandonavam a batalha com medo de serem escravizados ou algo pior. Por mais que seja contraintuitivo pensar nisso, esse boato acabou sendo positivo para o Guilherme da Normandia. Ao verem os seus inimigos fugindo, os soldados do rei Haroldo da Inglaterra abandonaram a sua formação para perseguir os inimigos. E ao saber disso, Guilherme se dirigiu para o lado esquerdo do campo, reuniu alguns cavaleiros que ainda estavam em fuga e conseguiu coordená-los em um retorno para o campo de batalha. Sem a proteção da parede de escudos, os Tegni que haviam seguido os soldados em fuga de Guilherme foram finalmente derrotados. Entre os mortos estão os dois irmãos de Haroldo, os lordes Leofuine Godwinson e Gyrth Godwinson, o que causou uma confusão ainda maior no lado daqueles que defendiam o território inglês. Com isso, Haroldo se viu obrigado a reorganizar as suas linhas de frente. Agora em vantagem, Guilherme e os seus conselheiros começam a usar mais uma vez a tática da fuga fingida. Como o terreno de batalha era muito grande, e estamos falando de milhares de soldados, a tática surtiu resultado mais uma vez, quebrando as defesas inglesas ao criar brechas para o contra-ataque. Além disso, uma nova chuva de flechas foi lançada, e uma delas atingiu o rei inglês Haroldo. A lenda contada pelas tropas da Normandia conta que a flecha acertou o olho do rei inglês, mas é bem provável que isso seja uma adição posterior para elevar ainda mais a moral dos soldados de Guilherme após o conflito. A verdade é que quando o rei foi atingido, ele ficou vulnerável para ser golpeado com espadas, e assim, morto. Com a morte de Haroldo, as tropas inglesas batem em retirada, concedendo a vitória aos invasores. Os Tegni lutam até a morte junto ao seu rei, fazendo uma última defesa desesperada, enquanto os Firde vencidos foram perseguidos provavelmente até o pôr do sol, aproximadamente às 5 horas da tarde. Após 8 horas de batalha sob um domingo de sol de outono, Guilherme da Normandia surgiu como vitorioso no campo de batalha, e assim poderia disputar o trono inglês com mais legitimidade. O caminho de Guilherme ao trono ainda não estava garantido. O Concílio de Nobres escolheu um outro rei para ocupar o trono inglês. Então, Guilherme da Normandia precisou intensificar os seus ataques até chegar a Londres, onde conseguiu derrotar os seus adversários e ser coroado como rei da Inglaterra. Seus primeiros anos de governo foram conturbados, tendo que enfrentar a resistência de alguns nobres. Após consolidar o seu poder, ele passou a ser chamado de Guilherme o Conquistador, e consolidou a dinastia normanda à frente do trono inglês, fato que, mais à frente, vai resultar em uma série de turbulências com a França. Mas na prática, a chegada de Guilherme ao trono representou uma concentração de poderes políticos na mão do rei, algo que não se tinha desde a chegada de Eduardo, o Confessor, ao governo. A vitória na Batalha de Hastings resultou em um processo de declínio da cultura anglo-saxã na Inglaterra, e um domínio praticamente completo das tradições da Normandia. Guilherme ainda fortaleceu a sua estrutura de governo, uma vez que liderou na maior parte do tempo da Normandia e não de Londres. Pessoal, e aí, curtiram o episódio? Eu vou recomendar 3 episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que você pode ouvir e eles vão servir de complemento para esse episódio aqui, beleza? O primeiro é um episódio chamado 7 Reinos da Inglaterra, o segundo é um episódio chamado Idade Média, e o terceiro episódio é um chamado Guerra das Duas Rosas. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na Batalha de Hastings, estamos falando de um conflito importantíssimo para a história da Inglaterra, que aconteceu no dia 14 de outubro do ano 1066. O conflito foi protagonizado pelas tropas do rei Haroldo da Inglaterra contra o exército normando de Guilherme. Essa batalha aconteceu por conta de uma disputa pelo trono inglês, após a morte do rei Eduardo, o Confessor.
A batalha começou quando as forças normandas desembarcaram na costa sul da Inglaterra e avançaram para enfrentar o exército inglês, que estava posicionado no alto de uma colina perto da cidade de Hastings. Mesmo que os ingleses tenham adotado uma posição defensiva vantajosa, os normandos utilizaram táticas de cerco e arqueiros para enfraquecerem as linhas inimigas. O ponto mais importante dessa batalha aconteceu quando os normandos bateram em retirada por conta de um boato da morte de Guilherme. Essa fuga inesperada acabou abrindo brecha nas defesas de Haroldo, permitindo que os normandos contra-atacassem com sucesso. A morte de Haroldo no campo de batalha selou o destino dos ingleses, resultando na vitória decisiva dos normandos. A Batalha de Hastings marcou o fim da supremacia anglo-saxônica na Inglaterra e o início da dinastia normanda no país, fato que só seria colocado em xeque mais uma vez com a disputa de duas famílias de nobres ao quererem se sentar no trono, na chamada Guerra das Duas Rosas, envolvendo muitas disputas políticas e até militares entre as famílias York e Lancaster. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!